Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. O nosso primeiro Evangelho do ano de 2024. Uma alegria muito grande de podermos aqui estar com vocês no nosso encontro com Jesus, o encontro da família com Jesus. Momento de reiniciar a nossa tarefa na seara do Senhor, agradecidos pelo ano que se foi e por estarmos aqui para darmos continuidade. É realmente com muita alegria, porque estar com Jesus é, acima de tudo, um momento de renovação espiritual. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada no término do nosso estudo pelos nossos guias espirituais. No término da reunião, ingerir essa água com muita fé, com muito respeito e convicção, porque ela traz os elementos que necessitamos para a renovação das nossas forças, para termos assim bom ânimo a cada dia. Então vamos iniciar com a nossa leitura preparatória, dando continuidade ao livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 51. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. O registro é de Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprenda a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus amigos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Temos aqui, meus irmãos, as reflexões de Emmanuel, que são realmente bastante relevantes, porque está falando da necessidade de curarmos os males da alma. Porque não adianta nós combatermos os males físicos dos órgãos se os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas emoções são perniciosas, são desequilibradas. Então, a cura é o que se chama a cura de dentro para fora. Os órgãos físicos, eles respondem de acordo com as energias que nós fabricamos, as energias mentais, as nossas vibrações. Então, como ele diz, fazer a própria cura, sem esquecer a pregação do reino de Deus aos amigos,
mas se lembrando que os nossos órgãos, eles são vivos e educáveis. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nossas mentes, nossos corações ao alto, para que os benfeitores da vida maior aqui estejam. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos no primeiro Evangelho no Lar do ano de 2024, agradecendo pelo ano que se foi, agradecendo por mais uma etapa que se inicia em nossas vidas. Que seja um caminhar de bom ânimo, de paz e saúde para todos nós. E agora que aqui estamos para o estudo do vosso Evangelho, solicitamos a vossa permissão para que os benfeitores espirituais, vossos missionários, venham nos ajudar a entender, a compreender os ensinamentos que aqui serão realizados. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, em dezembro nós concluímos o estudo do Evangelho a partir do Sermão da Montanha. Então agora nós vamos fazer o nosso estudo a partir de algumas parábolas que Jesus ditou para todos nós. Parábolas que Jesus utilizou, um recurso didático bastante eficaz, porque através de pequenas histórias com base no estilo de vida das pessoas, ele transmitia os ensinamentos sobre o reino de Deus. Então a parábola de hoje será sobre o credor incompassivo. Kardec inseriu essa parábola no 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele aborda os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele apresenta nesse capítulo como maior mandamento, o mandamento que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, porque, segundo as colocações de Jesus, esse mandamento resume a lei e todos os ensinamentos dos profetas. Esse ensinamento está expresso no dever que todos nós, como filhos de Deus, temos de amá-lo. Mas esse amor a Deus, ele só se concretiza, ele só é realizado através do amor, do nosso amor ao nosso próximo. Esse amor que Jesus fala, ele só se complementa, ele só atende à lei divina quando nós também amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. O amor ao próximo está contido na lei de Deus, porque sendo a lei de Deus a lei de amor e de justiça, Deus nosso Pai não permite que cheguemos até Ele sem passarmos pelo nosso semelhante, sem passarmos pelo nosso próximo. Então não é possível amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, porque o amor a Deus só se concretiza, como já afirmamos, quando demonstram esse nosso amor a Deus no relacionamento verdadeiro com o nosso semelhante. Então Jesus apresenta o meio de amarmos a Deus e, consequentemente, como amar o nosso próximo, fazendo ao nosso próximo o que desejamos que nos seja feito. Porque nós desejamos para nós mesmos o bem, o bom, o perdão, o amor, as novas oportunidades para corrigirmos os erros cometidos,
E isso deveria ser também desejado para o nosso próximo, o nosso tratamento para com o nosso próximo. E Jesus apresenta, nesse sentido, nesse contexto do amor ao próximo, ele apresenta a parábola, para melhor elucidar a parábola do credor incompassível. O que é que nos diz a parábola? Ela nos diz que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés do Senhor, o conjurava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Então, meus irmãos, nessa parábola, Jesus está a nos ensinar o perdão. Está a nos ensinar o verdadeiro amor ao nosso próximo. Temos aqui um servidor, um servo, que tem sua dívida perdoada, porque clama ao seu Senhor um tempo a mais, paciência, que ele tinha a intenção de quitar a dívida. E o Senhor, movido de compaixão, até perdoa. Mas esse ensinamento não foi capaz de ensinar absolutamente nada àquele servidor. Porque mal ele encontrou na via pública um companheiro seu, que lhe devia uma quantia bem menor do que o que ele devia ao seu senhor, ele foi logo agarrando ele e exigindo o pagamento. E de nada adiantou a súplica do seu companheiro. Ele não ouviu. Mandou logo que ele fosse preso. Aqui a gente vê o egoísmo levando a pessoa à incapacidade da compreensão, à incapacidade da compaixão para com o outro, para com o seu companheiro que vivenciava a mesma situação que ele. Se ele ficou feliz com o perdão da dívida, por que não fez ao outro exatamente o que gostou que lhe fosse feito?
É, sem dúvida, o nosso egoísmo, que é muito grande, e nós só pensamos em nós mesmos, e nos benefícios que vamos ter. Nós queremos o bem, nós queremos o melhor, queremos o amor, queremos o perdão, queremos a compreensão, queremos uma oportunidade a mais para corrigirmos os erros. Mas somos cruéis com relação ao nosso próximo. Não agimos assim. Diante de qualquer situação, vem logo o melindre. Por quê? Porque egoístas, nós achamos que não merecemos nada que venha nos prejudicar. Nós somos merecedores do bom, do melhor. E não mereço isso. É uma injustiça. E assim a vida vai prosseguindo e nós perdemos a condição de perdoar o nosso próximo, porque não entendemos o que é o amor. Principalmente o amor ao próximo. Esse próximo pode ser o familiar, aquele que está conosco, que muitas vezes nós não perdoamos as faltas, as falhas, os erros cometidos. Não queremos mais saber da pessoa porque não agiu corretamente e nos esquecemos que aquela atitude que nós lamentamos, que nós afirmamos que não merecemos, nós somos capazes de fazer, ou fazer até algo pior. Aí quando acontece de fraquejarmos, de errarmos, aí a gente então pede perdão. Que é uma nova chance, uma outra oportunidade, porque não estava num bom dia, porque não estava se sentindo bem, estava emocionalmente fragilizado. E quer a compreensão, quer uma outra oportunidade para corrigir o que foi feito. Mas, lamentavelmente, não é isso, não é essa nossa atitude, não é o que fazemos. Não é o que fazemos nas ocasiões em que nos sentimos ultrajados. E é por isso que Jesus também vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do Pai, mas só o que fizer a vontade dele, a vontade do Pai. Por quê? Porque Jesus, compreendendo a toda a nossa pequenez e fragilidade, sabia e sabe perfeitamente que muitas vezes nós clamamos a Deus, nós estamos nesse ou naquele segmento religioso e pensamos que isso basta para que possamos receber do Altíssimo as bênçãos que necessitamos ou que achamos que merecemos. E nessa passagem Jesus diz que não é por aí. É necessário fazer a vontade do Pai, que é viver conforme os ensinamentos. Mas como? Somos tão imperfeitos, como é que nós vamos vivenciar os ensinamentos? Vivenciar os ensinamentos buscando desenvolver as virtudes, procurando se melhorar, procurando eliminar de si mesmo as nossas más inclinações. E quando Jesus fala nessa parábola, ele diz que se nós não perdoarmos do fundo do coração, Deus também não irá nos perdoar. Mas por quê? Porque se nós não somos capazes de perdoar, nós não estamos sintonizados com as leis divinas. Como diz o Espírito, que os nossos atos, eles repercutem na vida universal e acarretam consequências dentro das leis divinas, o que é simbolizado na reação do Senhor da parábola. Não é que Deus é vingativo, é uma repercussão da nossa ação, da nossa atitude,
junto às leis divinas. A atitude que escolhemos para o trato com o nosso semelhante vai decretar ante a justiça divina o critério pelo qual seremos, por nossa vez, avaliados. E quando ele diz que nós iremos ser presos, né, aqui ele diz, o servidor que foi preso até pagar as suas dívidas, se nós assim agirmos com relação ao outro, também ficaremos presos através das reencarnações difíceis e dolorosas, até que tenhamos aprendido a fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Então, essa parábola de Jesus é uma parábola, como todos os ensinamentos de Jesus, que nos convidam a todo tempo à vivência da lei do amor. Porque essa lei, ela congrega todas as outras leis naturais, todas as outras leis divinas. Então, nesse ano novo, né, que nós possamos buscar fazer ao outro, ao nosso irmão, o que desejamos que nos seja feito. Então, meus amigos, vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos pensar em saúde, em paz, em harmonia, em esperança. Senhor Deus Pai, aqui estamos rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os povos, para que as guerras, os conflitos desapareçam do nosso orbe terrestre, pela vivência do perdão, da concórdia e da paz. Rogamos pelo nosso país, onde se vivencia também conflitos sangrentos, ceifando vidas, pela omissão da justiça social. Pedimos também pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus parâmetros kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, recuperação da saúde de familiares, parentes, amigos, enfim, de todos aqueles que estão a vivenciar quadros dolorosos da doença. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando paz, harmonia aos corações. Agora, façamos um silêncio, uma pequena pausa, para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor meu Deus, acolhe as rogativas aqui apresentadas e derrama a vossa bênção sobre todos nós, para que a vossa graça nos envolva, iluminando nossas mentes e corações, nos fortalecendo em nossa caminhada terrena, para que tenhamos bom ânimo, lucidez e discernimento diante de muitas ocorrências difíceis, para que a nossa decisão seja aquela que esteja sintonizada com a lei maior. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas.
Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, de esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.